Boa tarde. Vamos dar início, então? Esperar a galera se ajeitar aí, voltando. Pessoal, então, vamos dar início. Hoje, mais uma palestra pensada em vocês, né? Como vocês podem perceber, a gente tem muito carinho aqui, tanto pela Arlinda quanto pelo Nestor, que está sempre aqui com a gente nas nossas palestras, né? E aí, esse ano, por ser um ano eleitoral, a gente quis trazer, vocês que estão na idade de votar, um pouco da importância do protagonismo de vocês nas eleições. Que tem muita gente aí que, às vezes, conhece, já ouviu falar de como funciona o processo eleitoral, mas nunca entendeu realmente a importância que cada um tem nesse processo. Então, é isso que a gente veio trazer hoje. Vou pedir para vocês fazer bastante pergunta, porque o Paulo adora que façam perguntas para ele, tá bom? Conversem bastante, ele também gosta que conversa sobre o tema, tá? Sobre a palestra. Então, para dar início, eu vou chamar aqui o vereador, o primeiro secretário, Jorge Luiz Donegas Salomão, para dar as boas-vindas para vocês, por favor. E já aproveito para convidar o presidente da Câmara também para subir, para dar as boas-vindas para o pessoal. Boa tarde a todos, tá? Obrigado pelo convite. Obrigado, doutor Paulo Ricardo, é isso, né? Pela aceitação do nosso convite. E a vocês, tirem suas dúvidas, aproveitem, perguntem bastante. Não fica acanhado, não. Se tiver que perguntar, pode perguntar, que eu fiquei sabendo que ele gosta muito da resenha, da conversa, tá bom? Como é um ano eleitoral, aproveite, tira suas dúvidas, tá bom? Uma boa tarde para vocês, uma ótima palestra e muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de dar as boas-vindas aos alunos da Escola Nestor Estadual, a Escola Estadual Nestor, a Escola Arlinda, em nome aí da nossa coordenadora Andréia, deixar um abraço carinhoso para ela, que sempre colabora com os trabalhos da Câmara Municipal. Gostaria de saudar os nossos palestrantes mais uma vez. Muito obrigado pela presença. Dr. Paulo aí, o pessoal que está fazendo a palestra. Uma palestra muito gratificante para a Câmara Municipal de Dumont, porque quando a gente fala de protagonismo, né? Quando eu era jovem, quando eu tinha a idade de vocês, eu pensava em fazer sucesso em algum ramo da vida. E geralmente eu olhava para a bola, né? Futebol, né? Todo jovem quer ser jogador de futebol, jogador de vôlei, de basquete, alguma coisa. E jamais passou pela minha cabeça que um dia eu estaria vereador, sendo protagonista do Legislativo. Então, estou fazendo um comparativo para vocês, que quando a gente fala de protagonismo, ele pode abranger, ele pode abraçar diversas áreas da nossa vida. E vocês têm que estar preparados para assumir esse papel. Então, pessoal, aproveitem, a palestra é enriquecedora, tá? A Escola do Parlamento, ela só funciona por causa de vocês, por causa dos jovens, por causa das crianças, porque senão não teria razão de ser. Muito obrigado pela participação de vocês e aproveitem. Boa tarde. Bom, então agora, por favor, nosso palestrante Paulo Ricardo, por gentileza. Pessoal, muito boa tarde a todos. Gostaria de me apresentar. Meu nome é Paulo Ricardo, sou advogado, formado em Direito pela USP, atualmente
Atualmente faço mestrado também na mesma instituição, pesquiso sobre gestão democrática do espaço urbano. Sou membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, de Ribeirão Preto, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. E estou aqui hoje para falar de um tema que é de uma importância gigantesca, que é um tema que traz vocês para o debate, que traz toda a juventude, todos os estudantes, que sempre foi uma parte essencial da nossa história, que o movimento estudantil sempre foi muito forte na história brasileira, que é para falar sobre protagonismo juvenil nas eleições. Antes de dar início, eu agradeço ao presidente, doutor Alex, agradeço a Heloíse também por todo o apoio, eu agradeço à Câmara de Dumont pelo convite. Realmente me alegra muito estar aqui hoje para debater com a juventude, debater com os alunos das escolas aqui da região. Quando a gente pensa em protagonismo juvenil, eu acredito que um pressuposto, ou seja, uma coisa que a gente tem que ter em mente para exercer esse protagonismo é ter conhecimento de como funciona, da história das eleições e de como ela funciona atualmente. Então, eu vou começar. Beleza. Eu vou começar falando um pouco sobre o que é o direito eleitoral, que é a área em que eu atuo, e por que ele existe. Como que eu vou fazer isso? O meu objetivo é que vocês entendam o que é o direito eleitoral e qual que é o sentido da sua existência. Para explicar isso, eu vou começar falando sobre a diferença entre democracia direta e democracia indireta, que eu acredito que todos tiveram algum contato com essa ideia. O que é a democracia direta? É aquela que é exercida diretamente pelo povo. O povo vai lá, ele não elege representantes, ele mesmo vota e decide aquilo que quer para o seu futuro, para a sua cidade. Quando surge a ideia de voto? Ela surge com o Estado moderno, principalmente no século XVIII e XIX, em que caem as monarquias da Europa Central, por exemplo, a França é um grande exemplo disso, em que cai o rei da França pela Revolução Francesa, e as pessoas têm que pensar, o que a gente vai fazer agora? O rei, que era o titular absoluto do poder, caiu, o rei está morto. Quem que vai governar agora? Surgiram várias ideias para isso naquele momento, foi um período muito rico da filosofia política, e a ideia que se sobressaiu, que teve mais destaque, foi a ideia de eleição. Vamos escolher quem vai exercer esse mandato em nosso nome, quem vai exercer o poder em nosso nome. Nesse momento da história, ganha muita força a ideia de soberania popular, em que antigamente quem era o soberano? Quem que não estava submetido a lei nenhuma? O rei. O rei está morto, quem vai exercer a soberania? O povo. Aí surge essa ideia de governo público em público, em que o Estado ele não é mais algo externo que impõe a força sobre o povo. É, na verdade, o povo que constitui o Estado, que passa a dar as diretrizes de como esse Estado vai funcionar. E isso por meio das eleições. Mas isso não é tão simples assim. Não é só chegar lá e falar, vamos votar. O que significa votar? O que significa eleger? Aqui eu trouxe dois autores, que são desse período que eu falei, desse período revolucionário da França, que eu acho que as ideias deles contribuem muito para a gente pensar hoje o que significa votar. O primeiro deles é Rousseau. Acredito que muita gente já ouviu falar, quem vai prestar o Enem esse ano certamente já ouviu falar, vai colocar na redação para tirar 1000. O que o Rousseau falava? Ele falava que o povo detinha soberania absoluta. A vontade do povo é a vontade do povo, é a vontade final e acabou. Se quem eu elegi não seguir a minha vontade, ele está exercendo um governo ilegítimo, ele está exercendo um governo que destoa do que ele chamava de direito natural, de lei natural racional. Ele falava, um governo só pode ser legítimo se os representantes do povo prestar contas ao povo. Por outro lado, uma outra ideia que também ganhou força nesse período é a ideia do Barão de Montesquieu, que é o pai da ideia da tripartição de poderes, mas ele também tinha uma doutrina da representatividade. Ele é diferente de Rousseau nesse ponto.
o que ele pensava? Ele pensava no seguinte: nem todo mundo, na opinião dele, tinha aptidão para lidar com os afazeres públicos. Nem todo mundo tinha competência, tinha conhecimento, tinha o saber necessário para gerir bem a máquina pública. Mas, segundo ele, eu posso não ser bom naquilo, mas você reconhecer o meu vizinho que é bom naquilo. Então ele falava, o povo é bom para escolher. Qual que é o grande problema da ideia de Montesquieu? A ideia de representatividade de Montesquieu é uma ideia que o povo não é soberano. É uma ideia que você escolhe e acabou. Esse é o grande problema, eu penso, da nossa democracia atual, em que você vota como se estivesse escolhendo um rótulo de refrigerante no mercado. Você vê as propagandas dos políticos, achou bonito, vai lá e vota, e depois, nos próximos 4 anos, esquece que ele existe. Eu acho que é isso que não pode acontecer, e é isso que mina um pouco desse protagonismo dos jovens na política, porque política não é só participar das eleições, política é estar presente, é ocupar essas cadeiras que vocês estão aqui hoje, participar das audiências públicas, estar em diálogo com os políticos, mandar e-mail para eles, telefonar no gabinete. É isso que talvez o Montesquieu não fosse tão favorável a esse tipo de ideia, porque para ele, você eleger o cara faz o que quiser. É como se fosse um cheque em branco que você dá para ele. Bom, a partir dessas ideias, eu vou trazer um pouco do histórico das eleições no nosso país, para que a gente entenda como que a gente chegou hoje, onde a gente pode votar e ser votado livremente, quais foram os percalços, as dificuldades que nós tivemos que enfrentar para chegar nesse ponto. Bom, qual foi o começo? O começo de tudo foi com o descobrimento do Brasil em 1500. Aquela época, quem mandava era o rei, ainda não tinha ideia de Estado moderno. Mas a gente tinha eleições de juízes, de vereadores, que eram chamados homens bons, os procuradores das vilazinhas que existiam, você podia votar. E quem podia votar naquela época? Eram chamados homens bons, que eram os nobres, ou seja, aqueles que descendiam de famílias nobres, de reis, ou de barões, de duques. Então, quem tinha um título nobiliárquico, que se chamava à época. Os senhores de engenho, que eram os donos das fazendas, quem tinha plantação, quem tinha boi, quem tinha terra. A burocracia militar e os burgueses comerciantes, que eram os chamados novos homens, os novos ricos daquela época. Só isso. Percebam que mulheres não votavam naquela época, só desses homens bons. E foi assim por 322 anos. Até que o Brasil se separa de Portugal, Dom Pedro I proclama a independência da República, a independência do Brasil, que não era República ainda, a independência do Império, e ele funda um país, o nosso país, chamado Brasil, a partir de uma Constituição, que é a nossa primeira Constituição independente, que é a Constituição de 1824. O que essa Constituição previa? Primeiro, vocês têm ideia do que seja a Constituição? Só para eu não estar falando grego. O que seria a Constituição Federal, a Constituição de um país? Quem vai responder no microfone para sair na gravação? Vocês sabem. Não, você. Fala seu nome e responde. Meu nome é Renan. Eu creio que a resposta seja que a Constituição em si é a base fundamental da lei e da ordem de uma nação, onde constitui seus primórdios, suas bases e suas características principais. Exatamente, parabéns. É isso mesmo. E a Constituição ela regula as condições para um poder ser legítimo e como esse poder vai ser exercido. Então, lá na Constituição, tinha lá quem votaria, quem poderia ser votado. Naquela época, a gente não elegia o chefe do executivo. Por quê? Quem era o chefe do executivo? O Dom Pedro, o próprio imperador, que era o filho de Deus na época, né? Se proclamava alguém sagrado, quase, né? Então, a gente só votava para deputado e senador. Quem podia votar naquela época? Homens maiores de 25 anos, com renda anual superior a pelo menos R$100.000 por ano. Isso para votar em primeiro grau, que eram os párocos, né? Eram os representantes das vilas que iam votar nos deputados efetivamente. Outro ponto aqui, quem poderia ser votado para deputado, por exemplo, tinha que ser católico.
Se você não seguisse a religião oficial do Estado, você não poderia ser votado. Esse é um quadro geral desse período que perdurou durante todo o Império, basicamente, né? Você tinha que ser homem, maior de 25 anos, católico, saber ler e escrever a partir de 1881 e rico. Vocês pensam que isso é uma democracia, assim, alguma coisa que seria aceitável hoje? Claro que não, né? Pois bem. Depois do segundo reinado do Pedro II, cai a monarquia. É proclamada a República, em 1889. Com a República, eles tentaram afastar toda aquela ideia de vinculação do Estado com a religião, tentaram tirar a Igreja Católica do Estado, que era antigamente, como eu disse, o catolicismo era a religião oficial do Brasil. Não é mais. E eles tentam dar uma democratizada, assim. Eles vêm com a ideia de que a república vem de coisa pública, então aquilo realmente pertenceria ao povo. Nesse sentido vem a Constituição de 1891, em que ela traz de novo as condições para se eleger. Só homens maiores de 21 anos podiam votar. Eram proibidos os mendigos, os analfabetos, as mulheres, os militares de baixa patente e religiosos com dever de obediência. Que vejam que essa questão da religião eles tentam afastar totalmente do Estado. Assim, se você é religioso, você deve obediência ao seu líder religioso, você não pode votar. Olha só, qual foi o resultado disso? Nas primeiras eleições da República, em 1894, apenas 2% da população realmente pôde votar. Ou seja, praticamente ninguém, né? Quase que 98% da população estava excluída do processo democrático. E esse período, de 1889 a 1930, ele é o marco da nossa história eleitoral, porque foi um período muito traumático no sentido de fraudes eleitorais. Naquela época era muito comum que o tal do voto de cabresto, o coronelismo. Inclusive tem um livro muito bacana que é Voto em Enxada, do Vitor Nunes Leal, que ele fala realmente do poder que os coronéis exerciam sobre os seus currais eleitorais, que eles levavam as pessoas para votar, não tinha voto secreto, votava quem ele mandava, as pessoas fingiam que sabia escrever. Então tinha esse problema do poder dos coronéis. Outro problema, que é um problema mais de ordem institucional, do próprio arranjo legal desse sistema aqui que foi feito em 1891, é o problema da justiça, de quem ia controlar as eleições, quem ia regular, quem ia dar corpo ao processo eleitoral. Naquela época não existia justiça eleitoral independente. Quem fazia tudo eram comissões designadas pelas próprias câmaras, o próprio Congresso designava comissões que ia fazer o registro de candidatura, que iria dar o título de eleitor para as pessoas poderem votar, que iria contar o voto nas urnas e que iria proclamar o resultado. Ou seja, você dá a chave do galinheiro na mão da raposa. Aquelas pessoas que já estavam no poder, elas iam abrir mão. Elas iam fazer de tudo para que elas permanecessem cada vez mais no poder. Foi daí que surgiu a expressão política do café com leite, que eu acredito que todo mundo já tem ouvido falar na escola alguma vez, e que vai cair no Enem esse ano, eu tenho certeza. Então é importante que todos saibam. O que era a política do café com leite? Era a estratégia que os cafeicultores, oligarcas de São Paulo e Minas Gerais adotaram para que eles permanecessem no poder alternativamente. Eles falaram assim, eu sou daqui de Dumont, eu quero virar presidente. Eu vou lá, me arranjo com os coronéis, consigo votos através dos coronéis que têm terras, que dominam as pessoas, e consigo me eleger. Só que tudo isso é por meio de fraudes, é por meio de captação de um curral eleitoral, literalmente falando. Outra coisa que ficou muito famoso nessa época era a tal da degola, que não tinha nada a ver com cortar a cabeça de ninguém. Era apenas no sentido de que quem proclamava o resultado naquela época era o próprio Congresso Nacional. Não tinha um tribunal que contava os votos e falava, esse candidato aqui conseguiu o número de votos suficientes para ser eleito. Eles mesmos faziam tudo isso. E quando eles viam que alguém que não era do círculo deles ganhava as eleições, o que eles faziam? Degolavam, falavam, esse aqui não pode ganhar, tira.
Olha o ponto que chegavam as coisas. O cara tendo ganhado, as eleições já eram fraudadas. Quando ele conseguia ganhar, ele era degolado, porque ele não era o candidato que eles queriam que ganhasse. Com base nisso, por conta de várias insatisfações com esse atraso do Estado brasileiro, aconteceu a Revolução de 1930. A Revolução de 1930, ela vem no rescaldo do que se chama de tenentismo, quando os militares de baixa patente, ali, insatisfeitos com esses desmandos desses coronéis, com a intervenção dos donos de terras no Estado, eles articulam um movimento que leva quem ao poder? Em 30. Getúlio Vargas, exatamente. E esse período que o Vargas começa a governar é o período em que se inaugura mesmo o direito eleitoral brasileiro, com o Código Eleitoral, o primeiro Código Eleitoral de 1932, em que também foi fundada a Justiça Eleitoral Independente, em 1932, e com a Constituição de 1934, que é um marco na história eleitoral do Brasil, porque foi o primeiro documento político legal que permitiu que as mulheres pudessem votar. Isso aqui eu já vi chover em prova de vestibular, que pergunta quando que as mulheres puderam começar a votar? 1934, por conta da Constituição de 1934. Outro ponto em que ainda assim só as pessoas letradas podiam votar, os analfabetos, que era a grande maioria, ainda não podiam votar, porque naquela época você tinha que escrever seu nome, você tinha que saber escrever o nome do candidato para votar, então eles eram impedidos de votar ainda. Mas esse foi um período muito importante da nossa história, que foi, porém, interrompido com bastante... durou poucos, né? Tudo que é bom dura pouco. Porque em 1937 começa a ditadura do Estado Novo, que é quando o Vargas, sob o pretexto, hoje a gente entende que é um pretexto falso, né? Uma falsa acusação de golpe comunista, que chamava intentona comunista, acabou com todas essas conquistas e baixou a decreto uma Constituição, a chamada polaca, que é a Constituição de 1937, e se inaugura a ditadura do Estado Novo. E aí acabou. Durante todo o Estado Novo, que vai de 37 a 46, não existiam mais eleições. Então, é um período que a gente nem vale a pena falar tanto. Porém, com as contradições do regime varguista, cai a ditadura do Estado Novo e vem uma nova Constituição Democrática, que é a Constituição de 46. Nela, o que é de importante? Ela mantém o voto feminino, ela institui a obrigatoriedade do voto, ou seja, não vota mais quem quer, todo cidadão alistável deve votar, e ela proíbe a candidatura avulsa, ou seja, para você se candidatar, você tem que estar afiliado a algum partido político. De novo, durou pouco. Esse período foi um período muito instável da história política do Brasil, com vários episódios de intervenção dos militares, não deixaram o Jango tomar posse, por exemplo, sob o regime presidencialista, uma conturbação muito grande. Tudo isso chegou na ditadura militar. Em 1964, essa república sofre um golpe e é instituído o regime militar. No governo militar existiam eleições no regime militar, mas eram todas fraudadas, porque a oposição era perseguida, torturada e assassinada. Só existiam 2 partidos políticos, que era o MDB e o Arena, e não existia livre debate de ideias, não existia circulação de ideias, existia censura, na verdade, de ideias que fossem contrárias ao regime. Não existia nenhum meio efetivo de participação que fosse seguro no Estado naquela época. Então, é uma ditadura em que as eleições aqui também foram um período de nulidade. Então, vocês veem que, se a gente for contabilizar o tempo da nossa história em que as pessoas realmente puderam votar em eleições limpas, ele é uma fração. Porque, 322 anos, o Brasil foi dependente de Portugal. Depois vem o Império. Aí depois vem café com leite, que era tudo fraudado, não houve avanço eleitoral. O regime varguista democrático durou pouco.
Ditadura do Estado Novo. De novo, a reabertura democrática de 46 durou pouquíssimo. E depois vem mais 21 anos pesados de ditadura militar. Após a ditadura militar, em 1985, começa um clamor popular que ficou conhecido como Diretas Já, que é o período em que a população, naquela época houve vários protestos, houve uma movimentação popular muito grande para que a gente pudesse votar no presidente, porque na ditadura você votava no MDB e no Arena e eles escolhiam entre eles quem seria o presidente. E esse movimento do Diretas Já faz cair a ditadura e vem a nossa atual Constituição, que é a Constituição de 1988. Essa Constituição, ela tenta fazer trazer de volta ao povo a soberania popular. Ela traz um arranjo institucional bastante complexo para o funcionamento das eleições. Ela ficou conhecida também como a Constituição Cidadã, que é a Constituição é o ato político da nossa história que mais direitos trouxe aos eleitores, aos cidadãos, direitos sociais também, questão de saúde, previdência, educação. Então, esse é o período que a gente mais tem liberdade política, que é o nosso período que a gente está vivendo, e como a gente já falou, é uma oportunidade rara, né? Os nossos pais, os nossos avós não tiveram a mesma liberdade política que a gente tem hoje. Pois bem, dito tudo isso, eu devolvo a pergunta para vocês. O que é e por que existe o direito eleitoral? Por que ele é tão importante? Por que ele é tão sensível? Alguém gostaria de fazer algum comentário, pensando na nossa história, pensando nas garantias que os eleitores e os eleitos devem ter? Alguém quer falar? Alguém da Arlinda quer falar, gente? Vamos dividir, não? Gente, quem da Arlinda fala bem? Vamos dedurar o colega. Quem da Arlinda fala bastante? Então, quem? Ingrid. Então, a gente escolhe você para responder. Rapidinho, é um bate-papo. Quem que é Maria Vitória? Levanta a mão. Peraí. A Maria Vitória vai falar. Por favor. Não. É uma palavrinha. Não. Não faz isso. Você passa vergonha, vai. Não tá passando vergonha nenhuma. Gente, alguém do Nestor quer me salvar? O pessoal da Arlinda não gosta de mim. De manhã e de tarde é a mesma humilhação, viu? Tem problema, gente. Olha, eu acho que existe o direito eleitoral assim para... Ixi, meu Deus do céu. Eu já esqueci o que eu ia falar. Calma aí. O que é Formula e responde. Olha, direito eleitoral, por que existe, meu pai amado? A gente tem o direito de votar assim... A gente tem o direito de votar assim para... Como é que se fala? Como foi explicado aí o senhor explicou, para o povo... Como é que fala? Selecionar alguém ali para dirigir o país Isso, por eles, entendeu? Exatamente. É isso aí. Eu ia falar certo. Gente, o nome dele é Rodrigo, tá? Porque ele esqueceu de falar, então... Você vai falar de novo daqui a pouco, a gente deixa. Depois você vem aqui. Eu trouxe aqui algumas ideias. O direito eleitoral é como se fosse a regra do jogo, para que o jogo seja limpo, sabe? Se a gente puder fazer uma analogia, como se fosse as regras do jogo de futebol. Por que o cara não pode fazer o gol impedido? Porque é injusto. O cara vai saindo na frente do zagueiro para fazer o gol, vai ficar na banheira lá o jogo inteiro. Por que não pode fazer o jogo com a mão? Porque o jogo funciona com os pés. O que permite a gente dizer que o Brasil ganhou limpo da Inglaterra esse final de semana? Que o árbitro falou assim, o Brasil fez 1-0 com base nas regras do jogo. Ele fez um resultado legítimo, ele respeitou todas as regras e foi melhor que a Inglaterra. Isso é do mesmo jeitinho no direito eleitoral. Por que o candidato X ganhou do candidato Y? Porque eles, os dois, seguindo as regras do jogo, seguindo todo o conjunto de regras, em eleições limpas, transparentes, um conseguiu mais votos que o outro, assim como um time faz mais gol que o outro. É basicamente essa a ideia.
E é importante a gente conhecer o mínimo dessas regras para que a gente possa exercer o nosso papel cidadão, que a gente possa não só votar, mas também acompanhar, fiscalizar os candidatos para que eles não excedam os limites, que eles não façam coisas erradas durante a campanha, por exemplo. Porque a gente tenha também um senso crítico sobre aquilo que eles podem fazer, aquilo que eles poderiam fazer e não fizeram. É basicamente isso. Outro ponto também é garantir igual oportunidade a todos os concorrentes. Não seria uma república democrática verdadeira se um tivesse mais condições do que o outro. Seja por ter dinheiro, seja por ser filho de família nobre, seja por saber ler ou escrever. Então, o nosso sistema ele é todo desenhado para garantir que nenhum saia na frente do outro nessa corrida eleitoral. Como se fosse uma corrida mesmo, em que você tem um ponto de partida e um ponto de chegada. A lei tenta fazer com que todo mundo saia do mesmo ponto. A gente sabe que nem sempre isso é possível, nem sempre isso acontece de verdade, mas o plano, tem um plano normativo e tem um plano do ser, né? O plano normativo nem sempre consegue se efetivar com uma concretude tão grande, né? Mas esse é o sentido, essa é a razão de ser do direito eleitoral. Agora que a gente tem essas noções, essa compreensão, eu vou propor para vocês uma dinâmica de reescrita do direito eleitoral por vocês. Já que o tema da palestra é protagonismo juvenil, eu quero que a gente faça um debate, um debate crítico mesmo, de como vocês pensam que devem ser as regras do jogo eleitoral. Eu trouxe alguns critérios aqui que a gente vai pôr sobre a mesa para todo mundo debater. A ideia não é que vocês adivinhem como é hoje, mas que vocês digam como vocês pensam que seriam justas as regras. Como vocês imaginariam as regras eleitorais no país de vocês. Vamos fingir que a gente vai criar uma Constituição aqui em Dumont. Então, eu vou pedir que vocês elejam 6 de vocês aí, 3 de cada escola, para compor a mesa aqui, para a gente começar os trabalhos de debate da nova Constituição dumonense. Gente, 3 vereadores por escola, hein? A galera ali de trás eu sei que vai participar do Parlamento Jovem, o da frente participou e vai participar. Por favor, me deem orgulho e levantem, senão eu vou beliscar vocês. É lógico, vocês vão descobrir, essa é a graça. Calma. Gente, não se estressem. Vocês vão fazer, igual ele falou, um novo direito eleitoral. Vocês vão organizar um país conforme vocês acham justo. E não vai ser só vocês, né, Paulo? Todo mundo vai poder participar. Todo mundo vai participar. Mas a gente precisa de representantes, 3 de cada escola. Gente, vocês estão vendo que precisa de regra, né? Que pra discussão. Eleger. Tá vendo? Falar? Sim, todo mundo. Gente, que vereador, que não pode passar mais. Como que é o nome da amiga? Maria Vitória, vem comigo, por favor. Vai, mas é lógico. Uai, gente, não tem nenhum bicho que morda aqui, não. Senta aqui. Quem que é? Senta do ladinho de lá. Entra por aqui, ó. Isso. Mesmo. Preciso de mais 2 da Arlinda. Se puder ser mulher pra gente dar uma equilibrada, tá? Gente, eu não vou votar em vocês quando vocês crescerem e for lá na porta de casa pedir voto, eu não vou votar em ninguém. Vamos lá. Mais uma menina, da Arlinda. Ele vai, senta aqui. Uma menina da Arlinda. Gente, essas meninas tudo bonita com vergonha. Eu vou escolher, hein? Eu vou escolher. Manu, vem você. Vem, vamos... Não, tão bonita com vergonha, gente. Vem. Vamos, Manu. Por favor. Não vai passar... Todo mundo vai ter que falar. Você só vai sentar numa cadeira diferente. Cadê? Quem quiser... Darlinda é pessoal de cá? Vamos, Ingrid. Vamos. Mas você vai, você sabe. Vem. A Ingrid quer, por livre e espontânea pressão. Hein? Não, a Ingrid quer. A Ingrid quer. É assim que a gente decide na democracia, tá, gente? Senta lá naquela cadeirinha. Livre e espontânea pressão. Eu sou fascista, comunista, tudo que vocês querem, mas vai eu ser obrigada a sentar aí. Eu vou ligar o microfone de vocês, se comportem, não falem bobeira que vai sair na gravação, tá?
Teste, som. Foi. Isso. Gente, obrigado por terem vindo. Vocês se candidataram com tanta efusividade, com tanta disposição. Chega a me dar um orgulho tão grande. Mas obrigado, gente. Não me odeiem. Vocês vão lembrar disso um dia. Quando vocês estiverem fazendo a redação... Quando vocês estiverem fazendo a redação, vai cair lá, voto direto ou voto indireto. Vocês vão lembrar, eu estava lá passando vergonha. E vou fazer a redação nota 1000. Então tá bom, gente. Vamos começar. A gente vai aqui fundar a nossa república, a gente vai reescrever o direito eleitoral da nossa república. O que a gente vai pensar? O primeiro ponto que eu quero que vocês me digam, que todo mundo debata, não só os que estão aqui, mas também a população vai fazer pressão em vocês, para vocês votarem de acordo com os interesses deles. Primeira coisa, quem pode votar? É para vocês responderem, tá? Exatamente. Só para avisar. Vai que, né, não descobriu. Vocês Qualquer têm que um, falar. né? Qualquer um? Qualquer um. E vocês? Alguém do público, Não, gente? criança não. Sejam específicos, gente. A partir dos 18. 16 anos não pode. Não. No meu país, não. No meu país não vai poder, só a partir dos 18. Então, você? Acredito que qualquer pessoa apta que tenha uma idade maior ou superior a 17 anos, com pleno conhecimento e capacidade para debater sobre tal assunto, possa estar participando de uma eleição livre e direta, preservando, claro, o seu direito de liberdade de expressão, cuidando para que o voto seja secreto sempre, sem nenhum vazamento. Pode votar com que idade, Renan? Perderam meu voto, essa galera aí. E aí, Renan? Então, só para eu entender sua linha de raciocínio, para você, para uma condição para a pessoa ser eleitora, ela ter algum domínio técnico de alguma área, né? Ela tem que ter um curso, ela tem que ter um conhecimento. Eu não acredito que precise, assim, ter um curso técnico para votar. Acredito que ter um mínimo conhecimento básico para não acabarmos cometendo erros como no passado. Acabamos elegendo algum possível tirano, ditador, ou alguém que possa fazer algum mal para a nossa democracia ou para a nossa Constituição em si. Mas eu não entendi. Que ele falou que a pessoa tem que fazer uma prova para votar? Ele falou que tem que ter um por exemplo, conhecimento prévio. A pessoa que não saiba ler nem escrever, você acha que essa pessoa não pode votar? Não. Não. Então, Não. É só para debater. Nesse sentido, hoje nós temos uma democracia, como o senhor disse, que não gosta, que é um rótulo. Nós não votamos mais pelo nome, mas sim pelo número. Nós temos na nossa democracia base hoje no Brasil um método eleitoral que preserva uma pessoa que não saiba ler, mas ao mesmo tempo uma pessoa que saiba ler, onde todos têm o mesmo direito. Como eu disse, uma eleição livre, direta, que preserve o direito individual de cada um. Cada cidadão que saiba o melhor pode votar. sim. Então, hoje em dia, qualquer cidadão, mesmo que não precise saber ler, ele pode, naturalmente, ele pode votar. Mas, pelo que eu entendi da sua fala, uma pessoa iletrada, por exemplo, ela não poderia ter o direito de votar? Só para a gente fechar essa questão. No meu país não teriam pessoas assim. Gostei. Legal. E a idade? Qual que você pensa que seria a idade mínima? Para começar, acredito que 17 anos seria uma idade interessante, onde a pessoa já começa a ter seus formamentos básicos, suas opiniões sendo formadas. Perfeito. Então, aqui nós temos 18, que é o Marcelo, como que é seu nome? João. O Renan acha que é 17, e ele acha que qual que é a sua opinião sobre esse tema? A minha opinião seria a partir dos 18 anos de idade, né? Que ali a pessoa já teria uma certa... A pessoa teria um certo já entendimento sobre política, né? Como ele mesmo disse, é para a gente não querer, como é que se fala? Algo ruim para o nosso país, né? O povo ali já indicar alguém de um interesse
do povo que seja para progredir o país, não afundar ele, né? Ó, bacana. E ela? Qual que é o seu nome? Maria Vitória. Maria Vitória. Bom, eu colocaria pessoas, não que eu goste de estipular a idade, mas a partir de 18 anos a gente começa a ver que os jovens começam a ter um certo nível de maturidade maior para saber quem eles vão escolher. E para não ter, se eu colocasse 16, por exemplo, a gente vê muitas pessoas com muita falta de maturidade e colocam pessoas só por nome ou sem querer saber ou conhecer quem é aquela pessoa. Então, eu colocaria 18 anos pelo um certo nível de maturidade que seja mais confiável. Excelente. E ele? Mesma coisa. E ela? Então, 18 anos, a gente chegou num consenso que a pessoa tendo 18 anos pode ser analfabeta. Mas outro ponto. Como que essa pessoa vai comprovar que pode votar? Como que ela comprova que ela cumpre todos os requisitos que a gente estipulou aqui na lei? Eu não entendi. A gente está fazendo um país ou cada um tem o seu? Não, a gente está votando para construir um país. Entendi. Então, ó, entendi, a gente é um país só. Achei que o país era meu. a maioria votou que era 18 anos. Se você quiser, cada um controla um estado do país. Eu ia ser absolutista. Tô brincando. Então, Através de documentos, né? isso. Através de documentos. Então, por exemplo, chega o cara lá, uma coisa que acontecia, você pega o documento de um parente que morreu, chega lá na urna e fala que aí ele vai votar. Ah, aí não tem como. Aí não pode, né? Não pode. Porque senão você vota 2 vezes, né? Outra coisa, isso eu sei que gera debate, eu sei que isso é um debate não só nacional, mas no mundo inteiro. Várias pessoas da ciência política lidam com esse debate, que é o voto deve ser obrigatório, igual aqui no Brasil, ou ele pode ser facultativo. A pessoa escolhe se vai votar ou não, independentemente da idade dela. O que a gente vai estipular para o nosso país? Eu acho que devia ser facultativo. Por quê? Porque se a pessoa não faz... Eu acho que dentro de uma democracia, o seu voto é a principal coisa que você tem. Você não tem certeza de nada, é o seu voto. E se você não quer usar o único poder que você tem, então tá, você vai chegar lá, você vai votar em branco ou vai votar nulo? Melhor não votar, então. Ou votar mal, né? É. Isso. É por isso que o Brasil está desse jeito. Vocês vão pedir o impeachment do Renan, gente? Você me... O presidente da Câmara tem que aprovar o impeachment para começar. Que o João Marcelo falou que o voto tem que ser Facultativo. Alguém discorda? Mas, gente, ninguém... Facultativo, não obrigatório. Não, gente, eu não estou brigando com vocês. Estou falando se todo mundo concorda. Não briga comigo. E o Renan? Todo mundo da Arlinda concorda? Vocês estão vivos, pessoal? Agora o voto está com o Renan. Eles estão fazendo lobby ali entre eles. Estava preparando a mesadinha. Eu acredito que deve ser facultativo opcional, porque na democracia a sua base é a liberdade, é o direito da pessoa poder escolher se ela quer algo ou não. Então, para mim, numa democracia que se preze, o voto tem que ser facultativo, a pessoa tem que poder escolher votar ou não. Porque no momento que a gente obriga uma pessoa a votar, é como se a gente estivesse dizendo para ela, você tem essa opção e essa. Isso, para mim, deixa de ser algo democrático, deixa de preservar o direito daquela pessoa. Perfeito. Eu vou só dar um número para vocês aqui, aproximado, não lembro de cabeça, mas se o voto fosse facultativo aqui no Brasil, se não me engano, a gente teria 57% do eleitorado não iria votar. Quem iria escolher o nosso presidente, por exemplo, seria os outros que restaram, né? Os 43% restantes. Então, Vocês aceitariam ser governados por 43% do que escolheu 43% do eleitorado? Então, como eu estava discutindo com ele aqui, eu estava querendo fazer o voto obrigatório, por esse motivo aí. Uma parte votar, a outra parte não votar e depois reclamar. Ah, mas eu não queria esse. Só que daí ele
conseguiu convencer ele ali, mas eu vou continuar no voto obrigatório por causa desse motivo. Você pode ter 3 opções de voto, né? 3 ou mais, no caso. Votar no presidente que você pensa que vai ser o melhor para o nosso país, ou um voto nulo, né? Você não quer votar, mas você é obrigado. Você não vota em ninguém, vota nulo, entendeu? Para depois não ter esse risco aí de o país ser governado por alguém que você não quis, só porque você não, né, não teve ali aquela obrigação de votar. E olhem o histórico do nosso país também, que eu fiz um panorama geral para vocês verem que o voto ele é uma exceção na nossa história. A regra aqui é a gente engole a seco o que os poderosos sempre disseram, né? A gente não tem uma cultura política muito sedimentada, né? Por favor. Fala seu nome. Meu nome é Yuna. Você não acha que a partir do momento que a pessoa escolhe não votar, ela está ciente disso? Olha, do momento que a pessoa conhece os eleitores que estão ali para ser presidente, para ela votar nulo, sim, ela tem que conhecer em quem ela não está votando, né? Ela tem que saber que se ela votar nulo, ela vai estar fazendo algo certo ou errado. Depende aí do ponto de vista da pessoa. Você tinha falado que se caso a pessoa depois reclamasse, mesmo se tivesse não votado, você não acha que essa pessoa teria ciência do que teria feito e não iria reclamar? Olha, isso daí, como eu disse, vai variar de pessoa para pessoa. Pessoas reagem de um jeito diferente de outras. Só um ponto aqui. A pessoa que não votou, que escolheu não votar, ela não teria também o direito de reclamar do que o cara está fazendo? Ela também não é cidadã daquele país? Olha, como eu disse, se ela não votou, eu acho que ela não teria o direito de reclamar, né? Porque ela já teve a opinião dela de não votar e não participar, então ela não teria o direito de reclamar. Então, por exemplo, ó, vai ter eleições em Ribeirão Preto, eu votei no candidato X, mas ganhou o candidato Y. Se ele vai lá e faz uma coisa absurda, ele, por exemplo, destrói a Avenida 9 de Julho, que é uma das principais avenidas de Ribeirão, de modo que fica intransitável. Eu não posso ir lá, eu não posso fazer um protesto contra isso? Nesse sentido, sim. Agora eu estou falando no sentido da pessoa não votar, tipo assim, ela tanto faz para quem ganha. Ela vai lá e decide não votar. E cai em alguém, tipo assim, entre aspas, estraga o país. Aí, né, aí o problema vai ser da pessoa que não quis votar em outra, né? Ela é responsável também, né? Ela é responsável por isso. Agora, a questão de você votar em X e o Y ganhar, aí já é outra questão. Né? Exatamente. Mas Agora, ele virou e falou que quando a pessoa for votar, a pessoa vai ter a opção de votar no candidato A, B e vai ter a opção de votar nulo, certo? Isso. Então a pessoa, vamos supor que no seu país, no nosso país, a pessoa não foi votar. Então ela não tem o direito de reclamar, certo? Certo. Votou branco, não tem o direito de reclamar. Gente, eu vou ajudar o Rodrigo. Peraí, calma aí, Rodrigo, respira. Ele tá vermelho, ele vai desmaiar. Por favor, eu não tenho curso de primeiros socorros. Respira. Ele tem, tá só. Ah, então pode desmaiar. Vou fazer uma pergunta como cidadã, então, tá? Eu não tenho opinião nem A nem B. Eu tô fazendo uma pergunta porque eu quero ver em quem que é de vocês que eu vou votar. No Rodrigo ele pode desmaiar, talvez eu não vote. Ai, eu tô brincando. Vocês não acham, pessoal que está defendendo o voto ser facultativo, o Paulo pode me ajudar, que num país com pessoas tão desinteressadas em política e tão propensas a fake news, não deixariam os votos na mão só da elite? Porque, por exemplo, se o voto é facultativo, você não é obrigado a votar, eu tenho muito dinheiro, eu vou lá, eu compro metade das pessoas e falo, vota em mim, porque eu sei que aquela galera ali, a última preocupação deles vai ser pensar no governo, tá preocupado com outras coisas. Você acha que eu não estou, uma elite ou um grupo não está definindo o resultado das eleições? É uma pergunta, não estou opinando, eu estou fazendo uma pergunta que eu estou analisando os meus votos, tá? Vamos, colegas. faz todo sentido. Porque... Não, acho que não. Porque a pessoa... não é porque o voto é facultativo que... Não é isso, eu acho que por conta do voto ser facultativo, não tem nada a ver com isso. Eu posso comprar o voto de quem eu quiser também, independente do voto ser obrigatório. Pode ser que a pessoa pode ser. Eu conheço muita gente que não é assim, que a pessoa se informe mais por conta do voto ser obrigatório. Pode ser. Só que propaganda não vai parar de ter. Não, propaganda você não vai deixar de saber eu quando falo que vai um grupo ter. decidir pelo todo.
Você não acha que isso acontece? Não pode acontecer? Um grupo decidir Não, pelo no todo? meu país isso não vai acontecer. O país não é seu, é nosso. Eu sou a É população. nosso, é nosso, Ele isso. sendo obrigatório ou facultativo. A gente vai pode brigar, meu acontecer, Marcelo, né? tô brincando. Mas, Deixa ó, tem um o presidente interferir. Quando o voto ele é obrigatório, você não sabe quantos votos você tem. Quando o voto é facultativo, você consegue manejar melhor. Fala assim, aquele cara não vai votar mesmo, não vou nem ir lá comprar ele, não. Vou comprar só esses aqui que... Entendeu? Então, é uma questão de quantitativo. Mas, deixa a Maria Vitória falar agora. Desempatar. Eu acho que mesmo que o voto seja obrigatório, isso pode acabar ocorrendo também. Então, acho que esse problema, tanto sendo facultativo ou não, pode ocorrer. Então, você vota pelo voto facultativo ou obrigatório? Facultativo. Beleza. Como que é o nome dele? Como que é o seu nome? Rodrigo, vai, Rodrigo, seu voto. Rodrigo sou eu. Nicolas. Facultativo. E o último voto? Seria facultativo, então. Facultativo. Então ganhou o voto facultativo. Vai lá, Rodrigo, faz sua parte. Aqui, ó, a representação do efeito manada, né? Não, ó, a Dani aqui, a gente trabalha aqui em setor público, então a gente tem uma pergunta aqui. Com relação a voto facultativo, não estou falando que tem que ser obrigatório ou facultativo, mas é uma realidade que a gente vê em uma eleição que o voto é facultativo, que é as eleições do Conselho Tutelar. O que a gente vê muitas vezes? Já acho que 2 ou 3 eleições que a gente vê, por o voto ser facultativo, a maioria da população, eu falo daqui, de Dumont, por exemplo, elas não se interessam em votar. Infelizmente, né? Então, a gente vê que tem uma resistência muito grande. E a questão é, se fosse facultativo, vocês que estão aqui, não responda, mas pensa, você iria se interessar em votar com a realidade da política que a gente está hoje no país? Nossa, muito bom. Responda para você mesma, só para ver. Não é com questão... Não é com questão se é obrigatório ou facultativo, mas por que hoje tem que ser obrigatório? Por que levou a ter que ser obrigatório? É isso que às vezes a gente tem que pensar. Vai, João Marcelo. O país Não, eu não é concordo seu? com ela. Responda. Concordo com ela. Vocês vão ficar no TikTok ou vai votar se for facultativo? Fica no TikTok. Eu nunca votei para Conselho Tutelar, que vergonha. Olha só. Meu Deus. Mas Meu Deus. E eu tirei meu título de eleitor com 16 anos, porque eu queria votar, sempre quis votar. Eu nem tirei. Pois é, tem que tirar. Você tem até 5 de maio para tirar seu título de eleitor, para votar nessas eleições. E quem tá falando aí que não sabe é porque não segue as redes sociais que a tia pede toda vez que vem, tá vendo? Não segue, não me segue. Eu segui porque eu queria ganhar uma cesta da outra vez. Mas não ganhei e não parei de seguir também. Gente, vamos avançar então. Então tá bom, vai ser voto facultativo. Voto facultativo. Eu vou mudar de país, já decidi que eu não quero mais vocês. Você é livre para fazer o que quiser no meu país. Nossa, Então, beleza. que grosso! Eu posso acoplar e fazer meu país? Eu vou desligar meu... Agora uma questão mais difícil. Quem pode ser eleito? Essa é uma questão que, no nosso atual ordenamento jurídico do Brasil, essa é a questão que tem mais detalhes do que quem pode votar. É uma questão mais complexa. Eu vou colocar algumas questões aqui para a gente balizar, para a gente ter um guia para a gente fazer o debate. Pessoas condenadas criminalmente ou por improbidade administrativa, que é quando você vai lá e, por exemplo, você é prefeito, você frauda uma licitação para ganhar dinheiro, para você desviar dinheiro público. Pessoas condenadas, elas poderiam ser votadas, elas poderiam ocupar cargos eletivos no país que a gente está pensando? Olha, por minha Vamos lá, parte, não. Trabalhando com cara. Não. Porque se ela fez uma vez, ela pode fazer de novo. Pessoas Certo. condenadas. Condenadas. Não pessoas que foram investigadas e inocentadas. Pessoas que foram condenadas. Com trânsito em julgado, sem Não. recurso. Não. De jeito nenhum. Não. Nem a síndico. De jeito nenhum. Não. O Renan, Totalmente fora de questão, estou com meus colegas nessa. perfeito. Maria Vitória. Não. Nicolas. E ela? Também não, né? Então, beleza. Então, pessoas condenadas criminalmente, elas não poderiam ser eleitas. Mas houve uma outra questão. Por quanto tempo elas ficariam inelegíveis? A gente fixaria um tempo ou era para sempre? Errou uma vez, não tem mais volta. Pra sempre, né? Pra sempre. Eu acho que quem dá a segunda chance é
Eu posso usar termos pejorativos? Pode. Quem dá a segunda chance é corno, né? Errou uma vez, não dá. Não dá. Renan. Honestamente, para mim, dependendo do crime, ainda mais se for uma pessoa jurídica, da cadeia não saía. Rapaz, calma, mano. Tá muito agressiva. É rigoroso. Só lembrando que está sendo transmitido ao vivo, tá? É? Eu avisei. Ninguém me falou. Maria Vitória, tem prazo para inelegibilidade ou não? É eterno? Não. Certeza? Sim. Nicolas. E ela? Qual que é o seu nome? Ingrid. Beleza, você acha que a pessoa merece uma segunda chance depois de algum tempo ou ela ficaria inelegível para sempre depois de condenada? Dependeria se ela estivesse arrependida. Critério de arrependimento, então, né? Mas como é que a gente veria se ela está arrependida ou não? Buscaria perdão. E sabe como é que funciona no Brasil? A pessoa que é condenada por ato de improbidade administrativa, ela fica inelegível, ela perde os direitos políticos por 4 anos. E a pessoa que é condenada por um crime, ela fica ela perde os direitos políticos enquanto durar a pena dela. Ou seja, se ela cumpriu a pena, acabou. Ela pode ser eleita de novo. Só para vocês terem essa ideia. Então, nossa república é muito mais moralista e rigorosa do que o Brasil, então, né? Grau de formação para ser eleito. Ah, pois não. Ela levantou a mão. A outra, a de trás, levantou a mão. Alguém levantou a mão? Ah, tá bom. Ah, tá bom. Agora, outro ponto. A gente já passou pela questão da moralidade. Agora a gente vai para a questão do grau de formação técnica. A pessoa tem que ter um curso, ela tem que ter um mestrado, ela tem que... Ou não, qualquer pessoa pode ser eleita, basta que ela fale bem com o povo. O que vocês pensam? Vai lá, João Marcelo. Não, acho que não precisa ter um grau de formação. Então, por exemplo, o cara que nunca estudou poderia ser eleito. Não, eu acho que tinha que pelo menos terminar o ensino médio, mas uma faculdade em si, acho que não. Lógico, né? Não estou querendo influenciar o voto de ninguém, mas entre uma pessoa que estudou, entre uma pessoa que é formada e tal, e outra pessoa que não, às vezes as pessoas optam pelas que são formadas. Só que muita gente formada também é corrupto, também mata, também rouba, não tem nada a ver. Até sabe melhor roubar, né? Porque às vezes o cara que não é formado não tenha... É mais inocente, não sabe nem como fazer. Roubar é lá difícil, fazer não é diferença. fácil, não. Agora o Renan. Eu acredito que esse seja um ponto muito interessante a ser discutido, mas eu acredito que, no mínimo, um grau superior, um ensino superior a alguma faculdade relacionada com o serviço dele. Vamos supor que uma pessoa vai assumir um cargo como, de repente, um ministro da economia e o cara não tem nada a ver com isso. O cara, de repente, é formado em ciências sociais. Acredito que isso é errado. Para poder concorrer para uma eleição, para um cargo público de relevância, acredito que pelo menos um ensino superior técnico, independente de qual, mas algo relacionado diretamente com a função dele. Mas eu acredito que essa seja uma função do público e dos eleitores de escolherem. Então, não é uma coisa que deveria estar prescrita na lei, mas sim que a população devia ter maturidade para entender que a gente deve eleger pessoas preparadas. Seria isso? Sim, eu colocaria dessa forma, até porque, como eu disse, a democracia em si preserva o direito. Se eu quiser escolher alguém que não tem uma faculdade, por mim tudo bem, é o meu direito. Exatamente, acho que concordo. Só um outro ponto, você falou de ministro. O ministro ele não é eleito, ele é um cargo em comissão que quem você elegeu nomeia. Eu votei no presidente X, ele vai lá e escolhe dentro de um corpo técnico alguém que vai exercer vai dominar aquela pasta técnica. Então, assim, você acha que, por exemplo, seria possível votar num cara sem preparo técnico nenhum, mas ele poderia se cercar de pessoas tecnicamente preparadas? Sim, seria uma ideia maravilhosa. De repente, a gente não pode colocar um ministro da economia que não entende de economia. Do mesmo jeito que não podemos ter um ministro de ciência e tecnologia que não entende de ciência e tecnologia. Do mesmo jeito que não colocamos alguém, de repente, na nossa casa de letras para dirigir ela que não entende de português, que não sabe fazer uma redação. Eu acredito que esse seja um ponto muito importante a ser visto e discutido. Então, para essa questão do grau de formação, é importante a gente ter ideia também que o político ele vai nomear agentes ali que ele confia tecnicamente. Então, assim, não necessariamente ele
teria um conhecimento técnico tão profundo de tudo, mas ele poderia se cercar dessas pessoas. Agora o Rodrigo. Estou totalmente junto com ele. Concorda totalmente? Maria Vitória. Sim, eu acredito que deve ter um grau de formação, porque eu preciso ter... Porque, por exemplo, se eu vou participar disso, não é algo que eu tenho que entender que não é algo de brincadeira. Então, eu tenho que ter um grande nível de profundidade nesses assuntos. Então, eu acredito que sim, deve ter um grau de formação. Ensino médio, superior, pós-graduação, qual deles? Todos envolvidos. Mas, tipo, a pessoa tem que ser formada em alguma coisa ou ela tem que... Só formada? Tipo, eu sou formada em Direito, poderia me candidatar. Não, em relação ao que ele gostaria de participar, com o assunto envolvendo. Então, um prefeito, por exemplo, para você, teria que ser formado em quê? Teria que ser formado em alguma coisa, mas seria restringido para ser prefeito aqui desse país, a pessoa tem que ter tal curso superior. Você ia fazer uma lista. Se fosse escrever a lei. Eu não faria uma lista, dependendo de que cargo. Por exemplo, se fosse prefeito, eu não colocaria tipo uma formação, mas eu colocaria tipo até o ensino fundamental, o ensino médio. É isso. Sim. Agora, dependendo de que cargo, sim, aí eu colocaria uma formação mais específica. Mas agora mais o fundamental mesmo, principalmente. Beleza. E o Nicolas? Eu votaria nela para vereadora. Eu votaria. Ela fala bem, né, mano? Ela fala bem. O Nicolas? Concorda com a Maria Vitória? É, ué. E a Ingrid? Concorda que tem que ter um grau de formação. Beleza. E condição econômica? Na nossa história a gente já teve esse critério, né? Para ser eleito tinha que ter uma certa renda anual ou mensal. O que vocês pensam desse tema, João Marcelo? Não, acho que não. Não? Não. Renan? Não, acredito que não é mais algo que se deve ser julgado, ainda mais na realidade atual que nós vivemos no dia a dia. Sim, concordo. Rodrigo? Não deveria ter. Maria Vitória? Não, eu não acredito que minha renda deve definir meu conhecimento ou qualquer outra coisa. Perfeito. Então, beleza. Então, Nicolas, Ingrid, condição econômica para ser eleito, renda mínima? Não? Isso. Naturalidade, pode ser um estrangeiro para competir nas eleições, né, na concepção de vocês? Chega um americano aqui. Só uma pergunta. Só uma pergunta. Eu posso perguntar pro povo o que eles querem ou não? Não, Pode. né? Tá. Tô brincando. Acho que pode, ué. Aí Mas peraí. ele vai estar sendo um populista. É Mas verdade. pode. Tudo bem, vai. Deixa Vamos ali. ver. Eu tenho vergonha. O que é pra falar? Se você acha que estrangeiro pode. Eu acho que não, mano. Tá ao vivo. Eu acho que não. Por causa que ele não é daqui, não é brasileiro, não tem nada a ver com nós. Alguém da Arlinda quer falar, gente? Que a Arlinda é silenciosa? Não? Alguém? Não? Não? Tá bom. Olha, sobre a questão da naturalidade, eu acho que sim. Desde que a pessoa conheça a cultura do nosso país e conheça a história dele, né? Ele tem esse conhecimento sobre o Brasil em si, né? Vocês O Brasil conhecem é o nosso país.
a atriz que fez a mãe do Cris de Todo Mundo Odeia o Cris, a Rochelle, né? Ela veio 4 vezes para o Brasil. Provavelmente ela foi para um lugar que ela visitou a cultura e tal. Ela pode votar aqui? Não. Então. Tem que Mas ser, a gente pensa que a gente tem critérios objetivos. Você não pode falar assim, esse aqui eu acho que não tem esse conhecimento. Não, tipo, a pessoa que cita o que eu estou falando, ela tem que ter um estudo específico para conhecer a cultura do país. Conhecer o país em si, não só vir visitar aqui, entendeu? É mais uma pergunta mesmo. Se a pessoa, mais ou menos, está morando no Brasil há 10 anos, já sabe mais como que funciona a política, a cultura, há bastante tempo, a língua, não tem mais sotaque, como que vocês iam fazer isso? Ia deixar ela não votar, ela não se candidatar? Sim, ela poderia se candidatar. Tem cidadania, né? Ela tem cidadania. Aqui, só um parâmetro. Aqui no Brasil, o brasileiro naturalizado, que é quem veio de fora e se naturalizou, pode votar e pode ser eleito. Pode votar e pode ser eleito quem tem cidadania. Só para presidente, salvo engano, não. Eu acho que tem muita gente que é de fora do Brasil que se interessa muito mais do que tem gente do Brasil. Exatamente. Tipo, pessoas que saem, sei lá, do Uruguai e vêm morar no Brasil. Aí a pessoa para a vida dela para aprender a língua, para aprender economia, cultura, se naturaliza brasileiro, tem todo esse carinho. Aí a pessoa não vai poder votar? Porque ela veio de outro lugar? E a gente vai estar discriminando o Ele é um brasileiro cidadão nato e brasileiro brasileiro. naturalizado. Agora o voto do Renan. Eu acredito que não, porque eu acredito que isso já não é mais uma questão de democracia, isso é uma questão de segurança nacional. Vamos supor que um alemão venha para o Brasil e decida aprender nossa cultura, nossas fundações para concorrer à presidência. Qual o interesse dele? Por que ele largou a Alemanha para vir para o Brasil? Por que ele decidiu largar um lugar bom para vir aqui? Eu acredito que isso é uma questão de segurança e, por mim, não. É um bom ponto. Vamos ver o que o Rodrigo fala. Olha, eu voltei e estou junto com ele, não pode mais não. Pode mais não? Pode mais não. Agora a Maria Vitória. Que eu tô com ela, viu? Se ele tá com ele, eu tô com ela. Eu acho isso um pouco complexo. Eu não falaria que sim ou não, eu colocaria alguns pontos. Mas, por exemplo, se fosse um estrangeiro, mas que, por exemplo, passou uma boa parte da vida dele no Brasil e que ele tem conhecimento sobre esse país, está dentro de tudo, eu acho que a gente poderia abrir uma exceção. Mas é aquela coisa... Naturalizado, né? eu acho complexo isso. É complexo. Por exemplo, um cara que nasceu na Europa porque o pai dele estava trabalhando lá, mas com 5 anos de idade veio para o Brasil, nem sabe falar francês, por exemplo, e está morando aqui, ele não é um brasileiro. Vamos supor que a mãe dele seja francesa, ele nasceu na França. Só que ele cresceu desde os 5 anos aqui no Brasil. Esse cara se identifica como brasileiro. Você acha que ele não poderia votar? Nesses casos que eu abriria a exceção. Então você acha que cidadão brasileiro pode votar? Sim. É isso que você quer dizer, né? Cidadão brasileiro, seja nato ou seja naturalizado. Naturalizado. Seja nascido aqui ou seja um estrangeiro que se naturalizou e se transformou num brasileiro, diga-se assim dizendo. Agora vamos ver o Nicolas. E a Ingrid? Então vamos redigir assim a nossa Constituição. O cidadão nato ou naturalizado, ou seja, aquele que tem conhecimento da cultura brasileira, poderá ser eleito. Yes. Então, beleza, está aprovado. Agora outro ponto. Ah, pois não. Licença. Oi, meu nome é Ana Carolina e eu tenho uma pergunta para o Renan. Então, você não acha que, tipo, se o estrangeiro tiver costumes aqui do Brasil ou até mesmo conhecimento muito elevado, ele não pode participar da eleição? Eu quero te fazer uma nova pergunta. Por que ele teria esse conhecimento tão elevado? Por que ele teria esse interesse tão grande de assumir um cargo tão importante na nossa política? Não acha que isso pode representar uma ameaça para a nossa segurança interna? Tipo assim, se ele morasse aqui há muito tempo e tendo costumes muito elevados e como uma política, sei lá, muito estrangeira,
Eu quero dar um exemplo real que realmente aconteceu, mais ou menos na década de 73. Na Síria, a família Assad já estava no poder e, neste momento, estavam passando por momentos de transições. O ministro, o que seria equivalente para nós como ministro de defesa sírio, ele era muito amigo da família Assad, amigo de verdade do manda-chuva, do presidente, de quem controlava lá, da família Assad. Quando o Assad estava para morrer, ele pretendia colocar esse ministro como o sucessor dele, colocar ele para governar esse país. Isso não ocorreu. Hoje nós temos ciência e sabemos que esse ministro da defesa sírio, ele trabalhava para uma organização israelense de segurança, o Mossad. E quero dar outro exemplo também no México, onde a CIA já elegeu um presidente, onde um presidente mexicano era um espião norte-americano. Então, você não acha que isso pode acontecer no nosso país? Não acredita que isso apresenta um risco aos nossos interesses? O Renan é muito convincente. Sendo um bom ponto, acredito que sim. Tipo, por exemplo, se esse estrangeiro viesse do país dele para cá para eleger o tipo de governador ou de algo mais grande para aqui para a nossa população, eu acho que aconteceria. Quero, primeiramente, parabenizar ela pela participação. Achei muito bacana, gostei bastante da participação dela. Ela teve pontos muito interessantes. Quero uma salva de palmas para ela, por favor. Então, beleza, a gente fechou questão nesse ponto. Apesar dos apartes do Renan, que eu considero muito justificados, ainda a gente permanece aceitando, por maioria, brasileiro nato ou naturalizado. Agora, outro ponto, que é um ponto mais sensível. Quem ocupa cargo público atualmente pode participar das eleições de modo irrestrito, sem ter nenhuma condição antes disso? Tipo, alguém, por exemplo, ou que já seja prefeito e queira virar governador, ou que já seja prefeito e quer se reeleger, ou que seja, por exemplo, ocupante de algum cargo público efetivo, por exemplo, como a Heloíse. Ela está aqui dentro, ela ocupa um cargo público, ela conhece todo mundo, ela tem acesso aos papéis, aos documentos. Você acha que ela poderia participar de uma eleição para vereadora aqui em Dumont, sem antes participar de fazer nenhum ato de desincompatibilização, alguma coisa nesse sentido, ou só pode se eleger como se fosse um cidadão comum? João Marcelo. Eu passo e dobro para o próximo. Achei muito interessante esse ponto. Eu acredito que atualmente eu vejo isso como não. Eu acredito que não deveria nem ter reeleição, mas eu gostaria de nos inspirar nos Estados Unidos, que por muito tempo não tinha um limite exato para candidaturas. Um presidente podia ser eleito quantas vezes ele quisesse, assim por diante. Eu acredito que é algo interessante para ser explorado, mas eu acredito que não valoriza a rotatividade. Eu gosto de ter a rotatividade do poder, de ter rotatividade de ideias, então eu votaria não. Para mim tem que ter um limite. É um princípio do governo republicano, a rotatividade do poder. Assim, o poder nunca pode ficar eternamente na mão de ninguém. E só um ponto, quando a pessoa já está no cargo público, ela acaba que sai na frente do outro. Ela já tem o conhecimento, ela tem o domínio técnico, ela tem conhecimento de pessoas, inclusive, que poderia fazer com que ela saísse na frente dos outros, né? Então, eu quero ver como é que o Rodrigo vai pensar nesse ponto. Olha, ao meu ver, essa pessoa sim poderia se recandidatar, colocando ali um limite de até 3 vezes, né? Porque, ao meu ver, como a gente quer dar o direito de liberdade, essa pessoa teria esse direito. E como seria através de uma votação, o povo poderia escolher se quer aquela pessoa ou não, né? Então, o povo decidiria isso. Então, deixa eu te perguntar. Antes das eleições, a pessoa teria 3 meses para deixar o cargo, seria isso? Ou ela poderia participar, ela não precisaria deixar o cargo antes? Olha, agora eu não sei, viu? Não, mas, assim, o que eu quis dizer é que essa pessoa ela pode se reeleger 3 vezes até. 3 vezes, eu entendi. Isso. 3 meses. Não, 3 vezes. Depois disso, né, ela teria que abandonar o cargo. Sabe por que eu achei que você falou 3 meses? Porque aqui no Brasil, atualmente, a gente tem a lei das inelegibilidades.
É a Lei Complementar 64 de 1990. O que ela diz? Para você, sendo servidor público, quiser ocupar um outro cargo, se você quiser ocupar um cargo eletivo, melhorou, né? Você pode chama desincompatibilizar. Tem os vários prazos. Dentre um desses prazos é de 3 meses, por exemplo. Se, por exemplo, um conselheiro tutelar quisesse eleger prefeito da cidade, ele tem que pedir afastamento de 3 meses antes. Então, por isso que eu achei que você falou 3 meses. Não, pode pôr no meio também. Ó. Por exemplo, se um prefeito quiser virar governador, ele tem que deixar o cargo 6 meses antes das eleições, aqui no Brasil atualmente. Sim. Aí, nesse caso, ele também poderia, porque, né, seria um cargo diferente do dele. E, como eu disse, o povo ia decidir se queria ele como governador ou não. Né? O povo decide. Boa. Maria Vitória. Sim, eu acredito que sim. Tanto que, se ele quer mudar de cargo, se ele for uma pessoa competente e fazer seu trabalho da melhor forma possível, ele vai ser votado. Então, o povo tem esse direito de votar nele ou não, então eu acredito que ele pode sim. Sem nem... Independentemente de qualquer coisa, ele não precisa sair do cargo antes. Olha, eu acho interessante ele sair sim, porque fica difícil você lidar com os 2 cargos. Mas, porém, eu abriria essa... E também vai deixar na mão, né? Porque se ele for prefeito e sair em cima da hora para virar já governador, e a cidade, como é que fica, né? Sim, fica desorganizada. Então, eu e o vice? Por um. Ah, vice. Então, beleza. O Nicolas, o que ele tem a dizer pra gente? Mesma coisa. A Ingrid. Beleza. Eu também concordo. Eu não tinha falado antes, mas eu concordo com ela. Eu acho diferente do Rodrigo. É Rodrigo, né? É, Tintim, Eu acho diferente do Rodrigo. Eu acho que não deveriam ser 3 mandatos. Acho que deveriam ser 2, igual é hoje. Só que, tipo assim, a pessoa fez 2 mandatos como prefeito. Aí vai lá e eu quero ser governador. Não, já acabou. Você fez 2 mandatos como prefeito, espera mais um, aí você faz outra coisa. Então, você acha que não deve ter político de carreira, né? Você fez 2 mandatos, acabou. Não. Qualquer cargo. Qualquer cargo. Ah, interessante. Vocês acham que o candidato ele deve ser filiado a algum partido político ou ele pode se candidatar por ele mesmo? Ah, eu sou candidato do partido X, ou não, eu sou candidato pelo Paulo mesmo, não tem partido nenhum, e estou concorrendo aqui, sozinho. Existem países, por exemplo, nos Estados Unidos, você não precisa estar afiliado, você não precisa ser do Republicanos ou dos Democratas, você pode se candidatar avulsamente. Vocês acham que isso seria salutar para uma democracia ou não? Eu acho que não precisa estar afiliado a nenhum partido político. E o Renan? Eu vou concordar com o meu colega João Marcelo. Amém? Ele concordou? Amém? Amém! Agora o Rodrigo. Eu acho que ele não precisa ser afiliado. Antes da Maria Vitória O que está acontecendo? dar a palavra final, eu só quero fazer uma consideração. Vocês não acham que se a pessoa não tiver filiada a um partido, que um partido ele é o quê? Ele é uma agremiação que representa uma certa posição política, uma posição ideológica. Vocês não acham que as eleições ficariam muito personalistas, no sentido de, tipo, eu estou votando nela porque eu acho ela legal, que eu acho que ela fala bem, e não pelas ideias que ela traz necessariamente? Olha, eu acho que as ideias têm que ser da pessoa, né? Não vir do partido. Ah, é porque eu sou do partido X e a gente é assim. Não, acho que cada um tem a sua personalidade. Lógico, se você está dentro de um partido, você tem os mesmos ideais que aquele grupo de pessoas. Mas, independente disso, cada um tem a sua... Né, cada um é protagonista daquilo que faz. Ele, vai ser um partido solo. Ele vai colocar as ideias dele na mesa, igual um partido faz. Vocês não acham que isso é tampar o sol com a peneira? Porque todo mundo tem ideologias. Às vezes a gente acha que a gente é muito autêntico, mas quando você vai ver, na verdade, você está coincidindo, mais ou menos, com uma certa linha. Quando a gente tira a ideologia do debate, finge que tira, porque é impossível tirar, a gente meio que está tampando o sol com a peneira, está tentando não ver aquilo que é visível, sabe? Quando a gente fala em vamos fazer eleições menos ideológicas e tal,
Vocês não acham que isso é uma ilusão que, na verdade, está escondendo um discurso ideológico por si só? Não. Como você deu o próprio exemplo nos Estados Unidos, os candidatos que se elegem sem um partido são independentes. São pessoas independentes com suas próprias ideias, com seus próprios jeitos de ver o mundo. E nós estamos numa democracia. Eles têm o tempo de tela ali, eles têm o tempo para se apresentarem, para mostrarem suas ideias. E cabe ao cidadão decidir se essa pessoa é uma boa pessoa ou não. Se ele precisa de um partido ou não, para mim isso não faz nenhuma diferença. O que realmente vai importar é o trabalho que ele vai fazer e como ele vai fazer. Boa. Agora, a Maria Vitória. Eu acho que não, porque, por exemplo, se eu tenho uma ideia, se eu sigo um padrão e aquele partido não vai diretamente com os princípios que eu sigo, por mais que as minhas linhas vão mais ou menos de acordo, mas é algo que realmente não tem nada a ver com o que eu sigo, eu acredito que não. Eu posso ter a minha linha e o meu partido. Então, beleza, gente. Ué? O quê? Tem mais dois, então vai, Nicolas. Então vamos. Ingrid. Também. Aqui. Quem vai controlar as eleições? A gente tem dois modelos na história. O modelo legislativo, que foi o do Brasil na Primeira República, e o modelo jurisdicional, em que um tribunal independente vai aplicar as normas de direito eleitoral e dizer, por exemplo, se aquela pessoa preenche os requisitos para registrar sua candidatura, por exemplo, na nossa República, ele tem que ter uma certa idade, ele tem que ter uma formação. Então, quem vai dizer se ele tem aqueles requisitos? Quem vai dizer se ele acumulou os votos necessários para se eleger? E se a campanha dele foi limpa ou não? Se ele cumpriu todas as normas de direito eleitoral para fazer uma campanha legítima. Quem vai fazer isso? Os próprios políticos ou um tribunal independente? João Marcelo. Eu acho que tem que ser um tribunal independente. Renan. Eu concordo com o meu colega, um tribunal independente. Rodrigo. Tribunal independente. Coisa estranha. Concordando Tribunal todo mundo. independente. Entendi. Não é porque, tipo assim, ali poderia, como se diz ali, os políticos que você falou ali, né, fazer os votos, tipo assim, poderia haver fraude, né? Eu acho que um tribunal ali seria mais difícil isso acontecer. Sim, sim. Seria algo mais preciso. Mas vocês não pensam que isso é uma invasão da política no direito? Porque esse é um debate que pode ser travado dentro da política. A política não é um espaço amplo e aberto que você pode debater as coisas. Você vai tirar essa questão que é interna deles. Eles estão se decidindo ali. E jogar isso na mão de um terceiro? A política nunca é sobre um candidato ou outro. A política é sobre o povo e o que o povo quer. Então, eu acredito que seria melhor, pois assim teremos um jeito limpo para verificar e garantir que as normas estão sendo seguidas, sem nenhum governo ou partido poder opinar ou estar interferindo nesse processo. Por exemplo, a questão das últimas eleições, a gente teve uma questão de registro de candidatura presidencial de um candidato que tinha uma pendência judicial. O TSE validou o registro de candidatura dele. É uma interpretação da norma aos fatos, não é uma coisa que é preto no branco. Vocês não acham que os políticos teriam melhores condições de decidir isso? De formar um acordo ali entre eles e falar assim, não, esse candidato a gente não tolera, a gente fez essa lei, a gente vai aplicar ela sim. Não. Não? Não. Entendi. Eu acredito que já discutimos isso antes em quem pode ser ou não eleito. E a opção Se foi os não. políticos fossem começar a discutir isso, o que acontece na Câmara dos Deputados ou no Senado ia acontecer também. Ia um cuspir na cara do outro, dar tapa na cara do outro. Só que isso também não é só, eles são vândalos. São. A gente votou neles. Uhum. Então a gente tem que pensar em que a gente vai votar. Não, mas beleza, vamos avançar nesse ponto, que é um ponto mais pacífico mesmo, eu não acho que gera tanto debate. A Maria Vitória já falou. Nicolas. Concordou comigo agora. Ingrid. Eu? Puxa o microfone mais perto da boca. Eu concordo com ele. Boa.
Ingrid. Beleza. Gente, a gente tem meia hora? Meia hora? Então vamos fazer esse último debate aqui, que é como funcionarão as campanhas. Quais serão as regras para que os candidatos façam a campanha para que ele conquiste o voto do eleitor? Como que ele pode dialogar com o eleitor, o que ele pode e o que não pode fazer nesse momento? Primeiro ponto, propaganda. A gente vai definir um tempo em que ela começa e termina, ou ela pode ser indeterminada durante toda a legislatura, durante o mandato? Eu gosto da propaganda do jeito que ela é hoje. Tem, acho que 5, 10 ou 15 minutos na TV, aí vai passando eles, aí, independente disso, você faz, sei lá, cartaz, põe um carro na rua para passar que nem carro do ovo, vote no candidato tal, entendeu? Isso pode? Disso. Pode, não pode? Passar carro de som? Pode, poder vai não. poder. Vai poder? Hoje no Brasil não pode. Mas vai poder. Agora o Renan. E porque também eu falo isso da TV, porque senão, vamos supor, vamos começar a vender o horário. Quem não tem dinheiro para comprar, né? Exatamente. Então, acho que tinha que ser assim, tipo, tinha que ser um tempo. Então vamos definir a divisão do horário de TV, de rádio e TV. Você acha que deve definir igualmente entre todos os partidos e os candidatos que estão concorrendo àquela vaga? Ou deve ter algum outro critério mais específico? Distribui, tem que ser igual. Tipo, a gente tem 5 minutos para todo mundo. A gente tem 5 candidatos, dá 1 minuto para cada um. É. Renan. Eu irei me abster nessa discussão. Rodrigo. Olha, sobre a propaganda eu concordo com ele. Concordo com o João Marcelo. Isso, tô junto Mas você com ele esqueceu nessa. nada, você está fingindo, para. Cara, eu já falei um monte de coisa que ela foi repetindo a mesma coisa, vocês aplaudiram. Ô, Luiz, a população está ali fazendo questionamentos. Cadê o microfone? Maria Vitória. Eu acredito que tenha que ter um tempo determinado e um tempo para cada um, mas que seja ao mesmo tempo. Porque eu acredito que todos têm que ter a mesma oportunidade de se expressar de uma forma não mais que a outra. Entendi. Você sabe como é que é hoje, no Brasil? O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele divide o tempo para cada partido de acordo com a representatividade que ele tem no Congresso Nacional. Então, quem tem mais cadeiras no Congresso ganha mais tempo, quem tem menos ganha mais tempo, até ele chegar no mínimo. Vocês acham isso justo? Não. Não, né? Se é feito tudo para ser justo, por que a propaganda tem que ser injusta? Exatamente. Lacrou. Você que falou que ele lacrou? Eu não sei. Verificação de abuso de poder econômico ou político. E o Nicolas? Vocês acham que, por exemplo, é lícito a um candidato que tenha dinheiro, ele chega lá no eleitorado e compre o voto, e ofereça alguma vantagem para o eleitor, divulgue por exemplo, um cara que tem condição de contratar um carro de som, põe o carro para rodar na cidade aí, pedindo voto para ele, e o outro, e eu que não tenho dinheiro para pagar um carro de som? Como é que fica essa questão? Você disse que não pode ter carro de som andando na cidade? Hoje não pode. Mas, tipo, na minha cidade onde eu morava tinha. Provavelmente ele pagou uma multa para a Justiça Eleitoral. Olha, qual que era a pergunta? Depois da observação dele eu esqueci. Essa que eu estou falando dessa questão, tipo, o cara que tem um poder econômico, ele poderia utilizar dessa riqueza que ele conquistou para, por exemplo, fazer um carro rodar, que isso custa dinheiro. Você tem que pagar a hora do motorista, o combustível do carro, o aluguel do carro para fazer rodar. Você está fazendo isso para discordar do meu carro de som que eu falei agora há pouco? Não, estou querendo fazer eu percebi isso. Isso. Não, mas eu acho que não, Acho que tem que ser justo do início ao fim, igual que a gente falou na TV, tem que ser justo assim também. Paridade de armas, né? É. Renan. Vou me abstecer novamente. O Rodrigo. Tô junto com ele de novo. Maria. Acredito que todos devem ter as mesmas... Como que eu posso falar? Os mesmos recursos para expandir isso. Aí a gente entra numa questão muito polêmica, que é a questão do fundo eleitoral, né? Vocês conhecem, já ouviram falar do chamado fundão? Que, por exemplo,
para amenizar essa questão de quem não tem dinheiro, eles disponibilizam aos partidos, de acordo com a representação, um certo dinheiro para ser gasto em campanha. Vocês acham que a gente deve custear a campanha dos nossos representantes? Ou eles têm que tirar do bolso deles, de acordo com quem tem mais, paga mais e ganha mais votos? Acho que deveria continuar da mesma forma. Não, eu acho que quem tem menos deveria sim ter um auxílio. Agora, vamos supor, o deputado X, que já fez um mandato, já tem uma vida pública, já tem um dinheiro, às vezes veio de uma família boa, não precisa disso, né? É que nem tipo o Bolsa Família. Para você ter o Bolsa Família, você tem que mostrar que você tem baixa renda. Então, acho que tinha que ser assim também. Aí eu não tenho condições, eu sou um pai de família, eu quero que a minha cidade tenha condições melhores, tal, mas eu não tenho condição de fazer uma campanha, não tenho de onde eu tirar dinheiro. Aí sim. Mas também é um dinheiro justo. Eu não vou dar R$1 milhão para você se eleger vereador, né? Sim. Renan. Bom, nesse tema, nós já estamos num tópico, eu acredito que financiamento de campanha. Uhum. Eu sou totalmente contra essa questão do fundo eleitoral. Eu acho um absurdo o povo ter que dar dinheiro para os políticos se elegerem. 5 bilhões de reais o fundão. 5 bilhões. Não precisa de 5 bilhões, não se tem necessidade. Esse dinheiro seria muito melhor reinvestido em áreas como a educação, por exemplo. E muitos desses partidos, existe uma lei de segurança fiscal, onde eles não precisam revelar onde esse dinheiro é gasto. Muito desse dinheiro nem é usado em campanha, mas sim em compras de carros, casas, por parte de políticos picaretas. Então, nessa questão, eu sou contra, e se tiver, eu acho que teria que ter uma fiscalização maior e melhor. Hoje a gente tem. O que mais dá problema é quando a gente faz assessoria de político. Existe um negócio chamado prestação de contas eleitoral. Tudo que ele gasta, ele tem que demonstrar, até mesmo se ele pôr dinheiro do bolso dele, no CNPJ da campanha, ele tem que demonstrar para onde foi. Num sistema que é tipo um processo judicial mesmo. Ele tem que ir lá nos autos e dizer onde está e tal. Mas existe Caixa 2, a gente sabe que existe. Rodrigo. Olha, eu concordo com ele ali. Eu acho que cada partido teria que, sim, pagar pela sua campanha, né, mesmo? Porque, como eu disse, pode correr o risco aqui de a gente fornecer o dinheiro, o povo, né, fornecer o dinheiro, que muitas das vezes pode ser desviado, né? Nicolas. Ingrid. Beleza, então, sem financiamento público, só a Maria votou a favor. Dessa vez, ela não foi a opinião majoritária. Não, mas eu sou a favor do financiamento público. Eu só quero que tenha uma prestação de contas melhor. Então, vocês dois, mas os 4 aqui votaram contra. Não, mas ele teve a mesma opinião que eu. Ah, ele foi a seu favor? Foi junto comigo. Ah, então beleza. Então tá empatado, né? Tá empatado. Eu vou desempatar. Eu vou votar a favor do financiamento público de campanhas, porque isso despersonaliza a campanha, garante o maior acesso, mas também acho que isso deve ser... Quando a gente escreve a Constituição, a gente pode dizer assim, isso será regulamentado por lei complementar. Aí a lei, os nossos legisladores vão detalhar isso com mais uma riqueza maior de detalhes. Gente, eu acho que a gente não vai ter tempo de falar de sistema proporcional e distrital. Não, entendi. Só um exemplo. Hoje a gente adota o sistema proporcional, que ele tenta trazer toda e qualquer ideia, todas as ideias que encontram amparo nas pessoas, todas aquelas manifestações ideológicas, elas tentam transpor isso como se fosse um espelho para o parlamento, segundo o critério matemático. Você calcula um quociente eleitoral, o quociente partidário, e quem atingiu os votos naquele número vai ter cadeiras no Congresso, ou na Câmara, ou na Assembleia Estadual. O sistema distrital, que já foi adotado no Brasil, ele é uma eleição majoritária, em que você pega, por exemplo, o Estado de São Paulo, você divide a circunscrição, o distrito de Ribeirão Preto. Cada distrito vai ter, por exemplo, uma cadeira na Assembleia. Quem ganhar a eleição majoritária naquele distrito vai ter aquela cadeira, entendeu? É diferente do proporcional, que você não divide em distritos, que é o nosso sistema atual. Por isso que tanta gente que a gente nem conhece vai ocupar uma cadeira de deputado, vai ocupar uma cadeira de vereador. Porque o voto é na legenda, o voto é dúplice. Quando você vota num candidato, você vota também naquela legenda. E vai servir para compor o quociente partidário. Mais ou menos isso. A gente não vai ter bastante tempo para tratar disso, que é um tema mais complexo. Aqui eu trouxe um exemplo de como que são preenchidas as vagas no sistema partidário, no sistema proporcional.
você calcula o quociente lá e cada número corresponde a uma quantidade de cadeiras. Mas é isso, gente. Infelizmente, não deu tempo. A conclusão. A gente pôde ver aqui pela nossa atividade, a gente ficou um tempo considerável discutindo isso, a gente nem chegou perto de esgotar a matéria. Então, vocês vejam que é um tema muito complexo. Toda eleição, isso vira briga atrás de briga. O TSE tem que resolver cada detalhezinho da eleição, como é que vai ser o transporte da urna, quanto tempo antes que a gente vai poder verificar a rigidez da urna, como serão computados os votos, como serão calculadas as sobras. Então, tem muito detalhe, o sistema é muito complexo. E qual que é a nossa posição enquanto jovem, enquanto estudante, enquanto população? Nós temos o dever de nos mantermos vigilantes da democracia, para que ela não perca o seu caráter popular, proporcional, para que ela não se transforme num reduto de poderosos que se perpetuam lá dentro, e isso exige que a gente esteja presente, não só pelo voto, mas também participando dos órgãos, das instâncias de decisão dos nossos municípios, aqui, por exemplo, em Dumont, acho que vocês todos moram em Dumont, venham participar das audiências públicas, acompanhem, por exemplo, as redes sociais dos seus candidatos, ou mesmo quem não seja seu candidato, façam pressão, mandem e-mails, liguem nos gabinetes, cobrem de quem você votou, em quem você não votou também. E o mais importante na nossa era, estejam atentos a fake news e inteligência artificial, disparo de mensagens em massa, deepfake com vídeo de outros candidatos falando atrocidades. Sempre sejam desconfiados, céticos e críticos com aquilo que vocês recebem por WhatsApp, por TikTok, por Instagram. E, principalmente, não repassem nada, nenhum tipo de mensagem que vocês veem que vocês não tenham verificado, por exemplo, pesquisando no Google ou algo parecido. Vocês, não tomando essa precaução, vocês vão estar sendo massa de manobra de algum outro candidato que está gastando dinheiro de caixa 2 em disparo de mensagem em massa, em produção de vídeo deepfake, com mentiras. Então, assim, eu faço esse alerta a vocês para que a participação seja mais legítima, para que todos tenham igual oportunidade e para que a gente tenha um certo protagonismo, não só na escolha dos nossos representantes, mas também no exercício do mandato. A gente tem que estar presente, tem que ocupar essas cadeiras, elas foram feitas para a gente estar sentado ali, assistindo, vigilando e cobrando daqueles que estão nos representando. Eu agradeço novamente à Câmara pelo convite, agradeço a Heloíse por todo o apoio, agradeço o presidente, o senhor Alex, agradeço vocês também pela participação. Acho que o debate foi muito rico, foi muito bom. Fiquei bastante satisfeito, faltou tempo para a gente. Foi muito legal, gente. Parabéns, vocês estão uma excelente turma e tem um futuro brilhante pela frente, cada um de vocês. Obrigado pela presença. Pessoal, gente, primeiramente, fiquem sentados para a gente tirar uma foto e desçam depois em fila em ordem, porque o pão não sai correndo, tá bom? Meu microfone. Ah, tá pegando. Achei que não tava pegando mais. Espera aí que a gente vai bater uma foto. Paulinho. Fechou? Ai, coisa Se alguém brega, quiser me Heloísa, mandar você mensagem, um e-mail, está à disposição. Gente, quem tiver dúvida, querer tirar alguma dúvida com ele entende bastante dessa parte, por favor. O telefone dele aqui. Sobre qualquer tema. Qualquer tema. Ainda mais agora em época de Enem, que você esteja estudando algum tema, tenho certeza que ele sabe muito bem sobre o assunto. E também, não esqueçam de seguir a Câmara nas redes sociais, me dá uma moral nas minhas palestras. Dá like, compartilha o vídeo, se inscreve. Se inscreve no canal. O João Marcelo, não, que ele brigou comigo, eu não tô de bem.